Sentei aqui. Que calor. Eu não paro de suar. Sentei aqui pra responder umas perguntas. Tô sentada no chão do quarto, que é onde eu consigo me isolar, fechar a porta, deixar as crianças lá embaixo com a minha irmã e tá num lugar um pouco menos barulhento, né? Selecionei algumas perguntas do Instagram, que eu fiz uma caixinha, né? Se você mandou uma pergunta, muito obrigada, gratidão. Eu tive que selecionar algumas e algumas das que eu selecionei são assuntos que eu vou ter que elaborar mais. E essas eu deixei mais pro final, né? As outras perguntinhas são mais rápidas, então essas vão ser as primeiras. Você conversa em holandês com o Noah? Não. Eu sempre só conversei em português com o Noah, porque eu achei que eu passaria muito mais tempo na Holanda, né? Então eu sempre quis que ele aprendesse o português. Existem crianças que aprendem só a língua do país onde elas estão e aí elas não conseguem depois se comunicar com o resto da família quando visitam, né? Eu sempre quis que o Noah aprendesse o português pra se comunicar com a família. Então eu sempre só falei português com ele. O Sitsa só fala holandês com ele. E eu e o Sitsa a gente conversa, acho que 70% do tempo em inglês. E o restante do tempo a gente se fala em holandês também, né? Eu sempre quis praticar. E é isso. Então o Noah escuta muito inglês. Às vezes eu falo coisas com ele em inglês, faço perguntas. E às vezes até conversando com o Sitsa, o Noah entra na conversa e respondendo, porque ele entende tudo que a gente fala. Então às vezes eu faço uns testes. Eu pergunto pra ele coisas em inglês e ele responde em português, mas ele entende tudo, porque ele escuta muito, né? Então ele convive com essas três línguas. Gente, eu tô derretendo, socorro. Oh, eu fui treinar, acabei de tomar banho, tô grudando já, ensopada. O Sitsa vai passar o Natal com vocês? Não. Ele vai passar o Natal com os pais lá na Holanda, porque ele veio pra cá quando a gente se mudou em setembro, ele passou um mês, aí agora ele teve que voltar. Aí ele voltou, né, passou um mês, aí ele voltou de novo, passou quase um mês de novo e já voltou de novo, agora ele fica uns 3, 4 meses. Mas isso porque as passagens pra essa data estão um absurdo. Então a gente não vai conseguir que ele venha. É alta temporada, enfim, né? E até bom que ele passe o Natal com os pais, porque vão ficar bastante tempo sem ver a gente, né? Mas então não. Passaremos aqui na casa dos meus pais. Minha família, o resto da família vem pra cá. Mas o Sitsa não estará. Próxima pergunta, qual a sua idade? Eu nunca falei minha idade? Olha, na Holanda eu tava com 65, mais ou menos, né? Morando no frio, assim, sem vontade nenhuma de treinar. Depois que o Noah nasceu, eu tava com 60 e poucos. Agora no Brasil eu já tô com a minha idade de novo. Eu tenho 28, sou de 94. O Sitsa, que eu já sei que vão perguntar, né? O Sitsa tem 29, ele é de 93. Sua renda vem do YouTube, gente? Quem me dera. Eu falei no vídeo anterior, né, que o meu YouTube, o meu canal, tá rendendo alguma coisa, né, porque desde o primeiro mês eu já consegui monetizar o meu canal, mas chamar isso de renda ainda não dá, pessoal. Até porque eu não consigo postar a quantidade de vídeos que eu gostaria. E isso faz com que eu não atinja, né, uma quantidade de visualizações que me traga algo que seja assim muito significativo. Tem alguma coisa. Mas nesse momento a nossa renda vem do Sitsa, que tá lá trabalhando, e eu tô aqui o tempo inteiro com o Noah. A partir de fevereiro, eu não sei quando que voltam as aulas aqui depois das férias de fim de ano,
Mas aí o Noah vai começar a ir pra escola, eu acho que período integral. Então aí eu vou conseguir ter mais horas pra me dedicar a construir a minha renda. Próxima pergunta, achei engraçadinha essa pergunta, achei interessante. Se eu me considero uma pessoa minimalista. Acho que já deu pra perceber, né, Gente, eu tô assim, drenando, minando água. Preciso de uma toalha. Tô me secando. Eu tô ensopada. Jesus. Se eu me considero uma pessoa minimalista. Acho que pelo que vocês viram na minha outra casa, que a gente nunca nem investiu em decorar, em encher de coisa. Também porque a gente já tava com planos de mudar, né? Por isso que a gente não investiu naquele apartamento. Mas no geral, acho que eu me considero sim uma pessoa minimalista, eu não acumulo, eu não guardo coisa que eu não uso. Se você visse a quantidade de roupa que eu tenho, dá pra meio armário, sabe? Eu realmente tenho aquilo que eu uso e me desfaço muito rápido daquilo que eu percebo que eu não vou usar. Quando eu preciso de alguma coisa específica eu compro, mas eu também não compro coisas que eu não preciso. Isso no geral, não só roupa, mas no geral, sabe? Então nunca na minha casa teve espaço, ou quartos ou armários entulhados de coisa, eu não suporto. Então, acho que sim. Acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa minimalista. Como tá sendo o desenvolvimento e crescimento do Noah junto com a sua família? Olha, parece que o Noah nunca não morou aqui. Ele, acho que por conta de ele passar muito tempo comigo desde que nasceu, muito mais do que com qualquer outra pessoa, ele tá muito habituado ao meu jeito, né, ao jeito que eu faço as coisas, ao meu jeito de falar, a minha cultura, né. E depois que ele veio pra cá e tá convivendo diariamente, intensivamente com a minha família, que tem o mesmo jeito, que tem os mesmos hábitos, né, que faz as coisas de uma forma muito parecida, ele não estranhou em nada. Até porque, desde que ele nasceu, ele viu muito meus pais foram muito pra Holanda, a gente veio outras vezes pra cá. Então, ele não estranhou. O desenvolvimento dele, ele convive com um primo mais velho de 6 anos, né, então o vocabulário, a fala dele, que sempre foi muito boa, assim, pra idade, ele desde 1 ano e pouquinho, ele já conseguia se comunicar muito bem, já falava bastante. Aqui só tá acelerando, né, o português. O holandês, que a gente já percebeu que quando o Sietse vai, ele fica bem preguiçoso no holandês, assim, ele não usa, né, então ele esquece uma palavra ou outra, ele fala com bem menos agilidade do que o português agora. Na Holanda eu tava percebendo o contrário, que ele tava preferindo mais o holandês, porque ele falava na escola, com os avós, com o pai, com o Itai, e era só comigo, a Raquel e algumas amigas brasileiras que ele via de vez em quando que ele falava, né. Então o desenvolvimento dele junto com a minha família tá assim. Entretanto, tem algumas coisas que são bem mais difíceis de controlar. Aí já vai da convivência de todo mundo junto, que é algo temporário, que já era sabido, né? Já era algo pelo qual eu tava me preparando. E aí é muito difícil de manter aquilo que a gente tinha na Holanda, né? O Noah sempre teve horário pra tudo, né? E a gente, sabe, controlava muito o acesso dele à televisão, telas em geral, né? Horário de fazer as coisas, a rotina em si. Era muito estruturada, porque era só a gente na nossa casinha, na nossa bolinha, era muito fácil de ter tudo do nosso jeito. Aqui tem os avós que gostam de dar uma mimadinha, tem o primo que gosta de ver TV a hora que ele quer,
E aí fica... Isso não é fácil, não. A gente sabe que é algo temporário. E ao mesmo tempo agora que, né, esses 3 primeiros meses, eu tava me adaptando à rotina de uma casa que não é a minha. E... eu vou ter que prender o cabelo. E agora eu tô tentando implementar as coisinhas na rotina do Noah, né? Então eu tô querendo colocar um horário pra ele fazer exercício, um horário pra eu introduzir o alfabeto, ensinando ele a ler. Então eu quero colocar isso na rotina dele antes de ele começar a escola. Pra dar pra ele voltar a ter um senso de rotina, né? Que é difícil de manter. Uma outra aqui engraçadinha. Você parece ser muito calma, sempre foi assim? Gente, olha, é muito fácil parecer calma na frente da câmera, num momentinho do dia, né? E é também fácil estar calma quando tudo tá, né? Tudo tá bem. O desafio é se manter calmo quando existem as coisas que estão fora do controle, quando você tem que colocar outra coisa ou outra pessoa na frente das suas próprias vontades e necessidades, né? Por exemplo, semana passada eu fiquei resfriada, fiquei assim bem um ou 2 dias, tava com dor de garganta, mas ainda assim sozinha com o Noah, precisando cuidar dele, ele é todo vapor, então assim, você acha que eu fiquei calma o dia inteiro? Não. Porque, assim, gente, olha, fantasia achar que todo mundo é calmo o tempo todo, que alguém que parece calmo em alguns momentos, um vídeo no YouTube, é calmo, né? Eu posso até passar essa ideia, mas é óbvio que eu não sou calma o tempo todo e que eu não fui sempre calma. Hoje eu posso dizer que, comparado ao que eu já fui quando eu tava com uns 18, 19 anos, acho que foi minha época mais, assim, revoltada. Não que hoje eu seja um exemplo de maturidade, mas que eu consegui trabalhar isso bastante e mudar esse ponto consideravelmente. Mas não sou sempre calma, não fui sempre calma. Eu só tento ser racional, né? Como eu consigo mudar a situação que eu tô vivendo agora, se a situação pontual nesse momento, não. Ou eu vou fazer o melhor que eu posso. É isso que eu penso na maior parte dos momentos onde eu não estou me sentindo calma. Normalmente isso envolve as situações onde eu tenho alguma vontade ou necessidade. E essa vontade, essa necessidade é atravessada ou impossibilitada pelo fato de eu ter uma criança comigo o tempo inteiro. Isso, em algumas situações, em alguns momentos do dia, é um desafio pra mim. E aí eu tenho que ficar conversando comigo mesma, me colocando, sabe, no meu lugar, no meu papel e ver o que eu posso fazer. Próxima pergunta. Como foi pro Sitsa, pra você e pro Noah, a experiência do assalto? Eu recebi bastante perguntas sobre esse assalto, gente. Ficaram com dúvidas sobre viver no Brasil? A experiência pra gente, olha, a gente ficou muito chateado pelas coisas que eles levaram do João. Mas eu e o Sitsa em particular, eu falando por mim, não me pergunte por quê, mas eu não fiquei assustada. Eu não sei porque eu não senti nenhum medo naquele momento. A única coisa que eu consegui, porque nunca tinha me acontecido, nunca, a única coisa que eu conseguia pensar né? Com um bebê aqui, será que eles viram? Foi a única coisa que eu pensei. E aí foi a única coisa que eu falei. E acho que foi o que fez com que eles não levassem mais nada. Eles olharam pra trás e ainda pediram desculpa. Que educadinhos, né? E aí o Sitsa disse que também não sentiu assim assustado ou medo. Na verdade isso nunca aconteceu com ele, apesar de ele, né, trabalhar com isso, né? Ele é militar. Prende um monte de gente todo dia. E ele não ficou assustado, mas ele se sentiu vulnerável, né? Porque ele não estava numa posição de policial. Ele era o Sitsa ali com a mulher e o filho, os amigos, o bebê.
E ele não tinha o que fazer, ele não podia fazer nada ali, né? Então é simplesmente aceitar a perda e bola pra frente. Agora, isso não fez a gente se abalar com a nossa escolha, porque a gente sabe que em cidade grande, qualquer cidade grande do mundo, você tá sujeito, muito mais sujeito a isso do que aqui, por exemplo, onde eu tô, que foi o lugar que a gente escolheu morar. A gente escolheu um lugar muito seguro. Então a gente não se arrepende de nada. A gente até conversou sobre isso, falamos, olha, em Amsterdã você não vai ser roubado, abordado, assim, com arma, como em São Paulo eles fazem no farol, né? Mas Amsterdã tem sim, é uma cidade, é a maior cidade, né, da Holanda. Tem muito furto e roubo de bicicleta. As pessoas invadem as casas, isso em um país de primeiríssimo mundo, inclusive no bairro onde a gente estava, que era um bom bairro, a gente via. Então, assim, os pontos positivos pesam mais do que os negativos. Nessa situação em específico, não me pergunte por quê. Eu não sei se é algo do meu cérebro que liga em momento de adrenalina, mas eu não sei, eu não senti medo. Eu acho que se eu tivesse percebido que a pessoa tava super drogada ou bêbada, aí eu ia ficar com bastante medo. Mas pra gente foi assim, a gente só ficou bem chateado com as coisas que levaram do João. E que estragaram o nosso rolê, né? Que a gente não se vê nunca. A gente não conseguiu depois curtir, a gente tava, sabe, a gente tinha só ido fazer um passeio. E aí depois a gente ia, né, conseguir conversar, o lugar tava lotado que a gente tinha ido, aí sim a gente ia conseguir conversar, né, enfim, miou tudo. Então isso a gente ficou chateado. E a última pergunta é sobre o veganismo, como eu me tornei vegana, se a minha família toda é vegana, porque eu posto os vídeos, né, da minha família cozinhando, que eu como na casa dos meus avós, a gente cozinhando aqui, minha mãe. E aí acho que dá a impressão mesmo de que todo mundo aqui é vegano, né? Eu me tornei vegana 6 anos atrás, mais ou menos, assim que eu concluí um curso que eu fiz de formação de chefe profissional aqui no Brasil. E foi por conta de documentários que eu assisti. Documentários, aí depois vídeos, palestras, aí foi uma coisa ligando na outra. E foi de um dia pro outro, assim, foi uma chavinha que virou e eu tomei essa decisão porque fez muito sentido pra mim e eu não senti necessidade eu não via mais razão, motivo de ingerir produtos de origem animal. Eu não sei se você sabe a diferença entre vegetariano, vegano. Vegetariano consome os derivados de animais, mas não consome a carne dos animais. Então, vegetariano... É que hoje existem vários termos, né? Tem o ovo-lacto vegetariano, aí tem o vegetariano estrito, que seria o vegano. Então, assim, tem a ver com o que a pessoa consome, deixa de consumir, o que tem na alimentação da pessoa que é de origem animal. Então, eu me tornei vegana mesmo, vegetariana estrita, que é alguém que não consome nada de origem animal. Isso porque eu vou até deixar os documentários que eu assisti, que são do Netflix, vale muito a pena. Eu acho bom que cada um assista e tenha seu próprio sentimento, sua própria opinião. Esses documentários, nenhum deles, do Netflix, nenhum deles mostra imagens mostra imagens de abatimento, abatedouro, essa coisa do sofrimento animal. Não é o ponto desses documentários. O ponto desses documentários que eu assisti que começaram a me fazer questionar sobre questões ambientais, relação da alimentação, consumo de alimentos de origem animal com a saúde. Então esses foram os documentários que eu assisti, e aí em seguida eu já comecei a ver algumas palestras e alguns vídeos que aí sim falavam sobre a relação de tudo isso, essa não necessidade de consumo desses produtos para nossa saúde, os malefícios ao meio ambiente
e ainda causar sofrimento animal, né? Então, na verdade, o veganismo ele aborda esses 3 pontos principais, né? Que é a saúde, meio ambiente e o sofrimento animal. Bom, depois que eu assisti tudo isso e que aí virou uma chavinha, né? Assim, caramba, se pra eu ser saudável, pra eu sobreviver, eu não tenho necessidade absoluta, nutricionalmente falando, de consumir esses produtos, pra que eu vou causar tanto dano ao meio ambiente e contribuir com o sofrimento desses bichos, né? Que é extremo, que é um absurdo. Aí eu concluí o meu curso. A última vez que eu consumi carne, que eu me lembro, foi no dia da conclusão, que eu tive que preparar os pratos, né? E apresentar, e eu provei. Mas eu falei assim, só provei, e aí depois dali eu não comi mais. E quando eu fiz essa transição, foi assim, dia pra noite, eu vinha comendo muita carne, muito queijo, muito ovo, por causa do CrossFit. O CrossFit vai fazer 10 anos que eu faço. E quando eu fiz essa transição, acho que eu tava no meu ápice, né? Onde eu treinava 4 horas por dia. Às vezes fazia treino de CrossFit de manhã de 3 horas, à tarde nadava. Então eu tinha aquela ideia que eu acho que todo mundo tem, né? De que você treina, precisa de muita proteína. E a proteína você só vai conseguir nessas fontes de origem animal. Só que naquela época eu tava fazendo acompanhamento com uma endocrinologista que treinava na academia onde eu treinava. E ela é muito boa. Um pouquinho antes de eu fazer essa transição, eu fiz um exame de sangue com ela, porque eu tava fazendo um acompanhamento para performance. Então ela via meus níveis hormonais, as vitaminas e ajustava a minha alimentação. Então eu fiz um exame de sangue, eu tava consumindo muito produto de origem animal e treinando muito forte. E depois, exatamente 1 ano depois de me tornar vegana, treinando do mesmo jeito. Assim, a minha performance no CrossFit só melhorou. Eu consumia uma quantidade muito inferior de proteína e mesmo assim nunca perdi massa muscular. Pelo contrário, sentia que eu tinha mais energia. Meu exame de sangue antes de me tornar vegana tava ótimo, sempre fui muito saudável. E beleza, tava bom. Depois de 1 ano vegana, gente, tava tudo muito melhor. Porque o colesterol ruim diminuiu muito, níveis de ferro, cálcio, coisas que as pessoas tendem a pensar, né? A pessoa virou vegana, vai tirar ferro da onde? Cálcio, né? Não consome laticínio. E, gente, tava tudo melhor. Tudo melhor. Fora que eu sentia no meu corpo, na minha performance como atleta, né? Competia. Então foi minha melhor fase. Quando eu fiz essa transição, minha preocupação inicial foi, acho que é que todo mundo tem ou teria, né? Cara, o que eu vou comer? Porque a gente tem o hábito de pensar, né? Assim, né? O que eu como? Eu como arroz, feijão, carne e uma salada, um legume, né? Se eu tirar a carne, o que vai sobrar? Se eu tirar o ovo, o que eu vou comer de café da manhã? O que eu vou comer de mistura? Então eu tive essa preocupação, né? E comecei a pesquisar. Já naquela época já tinha bastante coisa, muita gente no YouTube falando sobre esse tipo de alimentação, já criando versões veganas de tudo aquilo que a gente está acostumado. Porque normalmente quem se torna vegano não se torna vegano porque deixou de gostar daquilo que comia, né? Falar, de repente eu não gosto mais do gosto da carne, de repente eu não gosto mais do queijo, não é isso. Então tem gente que pergunta, por que o vegano então fica comendo todas essas imitações de carne? Não deixou de comer carne? Pra que vai comer coisa parecida? Ou queijo, versão vegana, sorvete vegano, tudo que é parecido? Mas justamente porque acho que 99,9% das pessoas sempre consumiu esse tipo de coisa. Então você desenvolve um paladar. O Noah, por exemplo, não desenvolveu esse paladar. Então, se ele come alguma coisa
como ele já provou panqueca, que vai ovo, ele sente o gosto do ovo na hora e ele cospe, não gosta. Assim como eu hoje em dia, se eu sinto o gosto de ovo em alguma coisa, eu não suporto. O cheiro de ovo pra mim se tornou uma coisa insuportável. Isso saiu do meu sistema, né, assim, do meu hábito. Mas principalmente porque eu sei os motivos todos de eu ter escolhido parar de comer, né. De todas as coisas que eu parei de comer, aquilo que sim, eu senti falta muitas vezes, porque na época, e principalmente no Brasil, não tinha versão vegana ou um substituto fácil, era o queijo. Isso sim, eu comia muito queijo. Então senti falta mesmo, porque né, é algo prático, é algo que você põe em praticamente tudo e fica uma delícia. Então isso eu senti falta. Mas a carne em si, de qualquer tipo, frango, carne, eu sempre comi assim com um pouquinho de nojo, sabe? Eu sempre tive que comer tentando não pensar no que era. Então a carne em si, pra mim, passou muito batido, foi muito, muito fácil. E aí, as fontes de proteína vegetal vêm de diversos alimentos. Tem uma coisa que eu como muito é tofu. Tofu tem muita proteína, tem cálcio, tem um monte de nutriente muito importante. É um alimento muito rico, não é à toa que na Ásia se consome igual a gente come arroz aqui. E tofu é muito versátil porque é um alimento neutro, então dá pra fazer muito patê, dá pra fazer pasta, dá pra fazer creme, dá pra fazer em cubinho, dá pra fazer mexido, dá pra fazer amassadinho, e você coloca o gosto que você quiser nele, né? Então como muito tofu como fonte de proteína. Tem o tempê, que são os grãos fermentados que vêm em formato de bloquinho assim. Na Holanda tinha muito, aqui já é um pouco mais difícil de achar. Hoje em dia tem muito desses industrializados que eu até evito, mas que são práticos, né, de colocar na air fryer. Então tem a versão quibe, tem o bolinho, a almôndega, tem carne moída de soja, ou de proteína de ervilha, tem os hambúrgueres, tem tudo que você pode imaginar. Pedaço de frango, né, que imita. E hoje em dia eles estão, a textura tá igualzinha, alguns tem um sabor que até confunde. Tem hambúrguer do Burger King lá na Holanda, ninguém notava a diferença. Então, essas coisas são menos saudáveis porque são processadas, né, mas são um quebra-galho que eu como às vezes pra ter uma fonte de proteína assim prática. Mas principalmente vem de grãos, vegetais, legumes, leguminosas, castanhas, amendoim, tem muita proteína, tem dezenas de milhares de fontes de alimentos de origem vegetal comestíveis. Então assim, a gente tá tão habituado a comer sempre as mesmas coisas que pensar, vou tirar a carne, vai sobrar o quê? Gente, tem umas 50 mil opções. É só explorar algo diferente, né? Que foi o que eu fiz. Cheguei a fazer até workshop na Holanda para um grupo de brasileiros do Centro Espírita que eu frequentava, porque vocês já devem ter visto no YouTube uma palestra que eu fiz sobre isso, sobre a visão espírita sobre o veganismo, o vegetarianismo. E aí esse pessoal do Centro Espírita, me ouvindo falar na palestra, né, vinha com muita dúvida, muita pergunta, mas o que eu como? Eu preciso reaprender a comer e tal. Aí eu fiz um workshop na minha casa. E tinha lá umas 15 pessoas, eu fiz umas receitas, ensinei algumas dicas, mostrei as possibilidades com os produtos que tinham disponíveis lá, né, que na Holanda tá bem mais avançado a questão dos produtos e substitutos, são uma delícia. Você acha, tem geladeiras, tem corredores inteiros só de iogurte e alternativas a laticínio. E são maravilhosos, maravilhosos. Tem marcas incríveis que ainda não chegaram aqui, infelizmente. As alternativas ao queijo fatiado lá, eu só comia daquele queijinho, tranquilamente, uma delícia. Comia, ele derrete, põe no hambúrguer. Uma delícia. Mas então, aí voltando pra cá pro Brasil, que começou a ficar um pouco difícil. Eu tinha tudo lá muito prático, né?
assim, tinha o queijo, tinha estoque de queijo em casa, tinha potes de iogurte, tinha tudo muito fácil. E aqui não. Apesar de que no mercado grande de Guararema tem bastante opção. Eu até fiquei surpresa, assim, com relação aos substitutos à carne. Tem bastante opção. Porém, não tem alternativas aos patês e tofu, que eu comprava lá de monte nos mercados. Aqui tem que encomendar, aqui em Guararema, né? Tem que encomendar, uma moça que traz de fora em dias específicos, então não é toda hora que tem. E queijo vegano aqui, primeiro que é um absurdo de caro, segundo que é horroroso. E quando você sai pra comer nos restaurantes, ou tem que ir bem longe pra você ter alternativa vegana, assim, gostosa, ou não tem, né? Então aqui, desde que eu voltei, eu tenho comido queijo, às vezes. Tenho comido queijo pra fazer lanche e em pizza, se a gente sai pra comer, né? É a única coisa que hoje eu consigo comer e que eu ainda gosto do sabor. Vai contra, sim, meus princípios, e aí que entra uma questão. Ser vegano é isso, gente, ó. Existe uma definição de dicionário sobre o que é veganismo e eu vou ler na íntegra pra vocês. O veganismo é uma filosofia de vida onde o indivíduo busca excluir, eliminar o máximo possível e praticável qualquer forma de exploração e crueldade aos animais, seja para consumo alimentar, de vestimenta ou qualquer outro propósito. Isso vai desde vestimenta, então eu não uso couro, por exemplo, se eu vou comprar um sapato, eu não vou escolher um sapato que tem couro de vaca. Eu sempre pesquisei, né, depois que eu descobri sobre isso, porque a gente nem sabe, né, nem pensa. Nem pensa que amaciante tem gordura de porco, por exemplo. Então, assim, é tudo o que é possível e praticável dentro da sua condição, dentro da sua realidade, dentro do seu ambiente. Essa é a definição de veganismo. E é uma definição muito legal, porque você vai fazer de acordo com a sua realidade, com a sua possibilidade. Porém, o que eu não gosto dos rótulos, né, é que você vira meio que alvo de juiz, né? Então, por exemplo, eu fui fazer uma palestra, eu fiz algumas palestras sobre isso nos centros espíritas lá de Amsterdã. Uma das palestras eu trouxe esse tema e era inverno, eu tava usando uma bota. E uma bota que era de uma amiga minha e que eu nem sei se era couro verdadeiro ou se não era, mas eu tava usando uma bota emprestada da minha amiga, que ela já tinha. Eu trazendo esse tema, a pessoa, em vez de absorver aquilo que eu tava trazendo e trazer para a própria realidade, trazer para a própria consciência, trazer para, né, para a própria análise, a pessoa levantou a mão para falar: mas essa bota de couro aí que você tá usando, entendeu? Então, assim, hoje em dia eu falo sobre isso, na verdade sempre foi assim, né? Eu nunca fui uma pessoa que ia sentar numa roda de amigos e a galera tá comendo carne e eu sairia falando. Eu nunca fiz isso porque eu acho muito desagradável. Mas hoje em dia eu nem posto mais em mídia social, eu não fico trazendo muito do tema, a não ser que as pessoas me perguntem. As coisas que eu cozinho, né, são veganas, então eu coloco isso nos vídeos, mas tô trazendo esse ponto porque me perguntaram mesmo. Mas por isso, entendeu? Então, a partir do momento que você se coloca um rótulo, né, Beatriz a vegana, por exemplo, aí vai vir aquela mãozinha e falar: mas isso aqui, mas você lavou o cabelo com o quê? Mas essa botinha de cor. Isso é muito chato, gente, porque ao invés de cada um tá questionando a própria consciência, os próprios valores e as próprias atitudes, é sempre mais fácil você olhar pro outro, né? Então, por exemplo, aqui que eu falei que eu tenho consumido queijo, né? Vai sim contra os meus valores, contra os meus princípios morais com relação àquilo que eu poderia excluir de contribuição com o sofrimento animal. Porque sim, gente, é uma vida de escravidão para uma vaca produzir leite para produzir queijo. A indústria mais cruel é a indústria do queijo. Mas nesse momento da minha vida, onde eu tô no interior,
e não tenho as alternativas que eu tinha e gosto de poder sair pra curtir uma comida gostosa, né, uma pizza decente, porque eu já passei muito por isso, de você, né, eu vou sair pra uma pizzaria tradicional, porque é o que tem, né, pra sair, pra comer com família, amigos, e falar, então, eu não como queijo. Aí a pessoa manda uma pizza com molho e uma berinjela sem tempero, e eu gastei R$100, né, pra comer essa pizza. Eu tenho aberto essas exceções, apesar de, na minha consciência, isso não fazer sentido, apesar de eu ir contra, assim, esses meus valores morais e éticos com relação aos animais. Porém, nesse momento da minha vida, eu tô me permitindo abrir essas exceções com relação ao queijo, né? E só, até porque as outras coisas eu jamais conseguiria voltar a consumir. Mas é isso, então hoje em dia eu não faço questão, pode me chamar de vegana, de vegetariano, esses rótulos pra mim, eu não preciso disso, né? Eu faço aquilo que tá de acordo com o meu sentimento e é isso que você tem que fazer, o vizinho tem que fazer, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo tem que fazer. Foi assim que foi minha trajetória no veganismo. E gente, ninguém é melhor do que ninguém porque exclusivamente por conta do que consome. Eu não consegui mais participar, ser responsável por essa indústria que é cruel e desnecessária. Eu senti isso em mim, esse senso de responsabilidade, quer dizer, quem que é o pior juiz que existe nesse planeta? A própria consciência. Então aquilo pra mim não fez mais sentido, por isso foi tão fácil virar a chavinha. Eu virei a chavinha porque o meu senso de responsabilidade não me permitiu mais que eu consumisse, que eu seguisse consumindo. Tem gente que fala, olha, eu entendo, me tocou desse jeito, eu vou aos pouquinhos, tirando uma coisa ou outra e beleza, sabe? Tem muitos pontos na vida que a gente tem que melhorar, que a gente tem que considerar, que a gente tem que prestar atenção. Esse é um deles, né? Que faz parte do nosso dia a dia, que é algo que a gente faz muitas vezes ao dia, que é comer, que é se vestir, que é escolher produtos, né? Mas até aí o jeito que a gente trata as pessoas também, né? Os comentários que a gente faz, como a gente trata o filho, como a gente trata os pais, o vizinho, que a gente assiste, que a gente consome, tudo isso, gente. Esse é só mais um ponto e cada um tem o seu próprio senso de responsabilidade. E é isso. Agora, minha família, eu tenho uma avó, a minha avó por parte de pai, ela é vegetariana já há 30 anos. Então, eu cresci ouvindo ela falar, né? Uma coisa, também foi uma coisa que ela nunca impôs a ninguém. E sempre que eu ia na casa dela, eu, minha irmã, minha prima, ela sempre cozinhou as refeições vegetarianas pra gente, mas quando a gente pedia, ela até fazia carne pra gente contra a vontade dela. Mas pra você ver que ela nunca impôs isso a ninguém, aquilo era dela e ela fazia parte dela, aquilo que ela acreditava. Os meus pais, minha irmã, meu sobrinho, Noah, eu, Sitza, a gente não consome. A minha mãe como eu, de vez em quando come o queijo e só. E foi vegana também, assim, sem queijo por todo esse tempo também, assim como eu, mas pelos mesmos motivos, de vez em quando ela tem consumido. E a minha irmã só na casa que come ovo, né? Meu pai não come, meu pai também só consome queijo. O meu sobrinho praticamente também só consome o queijo, ele não curte o ovo. O Noah come os docinhos, chocolate, assim, que às vezes ele vê os outros comendo e quer, e eu não fico restringindo muito pra ele, porque ele também nem entende muito. Mas o queijo em si, que ele nunca consumiu, ele não desenvolveu o paladar. Então se ele come uma pizza que tem o queijo tradicional, ele não gosta. Nada que tem ovo. Então o Noah só quando é docinho mesmo. Ele come com coisas que contém leite, que ele não sente o gosto, né? E é isso, gente. Então, assim, na minha família é muito fácil. É muito fácil, porque você vai na casa de um, na casa de outro. Eu vou almoçar em qualquer uma das minhas avós. Sempre é tudo vegano. Então é isso, gente. Obrigada pelas perguntas. Eu em breve abro mais uma caixinha pra vocês perguntarem mais coisas. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Queria agradecer também
pelo engajamento no vídeo anterior, no primeiro episódio do Diário de Obra. Foi um vídeo que, bombou. Obrigada. Um beijo e até o próximo vídeo.